de uma Pronto. forma super bacana, que é tão uma conexão tão mágica assim, que a gente tem jogado tanta vibração boa para o universo, que ele tem trazido pessoas incríveis assim. Uma delas, inclusive, entrou agora aqui na live, né, que é a doutora Licelma, que trouxe aí uma história de vida, um exemplo de superação, de fé, né? Incrível, que com certeza quem está aqui na live vai ficar super emocionado. Quem assistir também depois na live, que vai ficar salva, depois que vai subir para o YouTube também. Então, assim, é uma história lindíssima que está fechando aí o projeto Mulheres de Sucesso do Vale do São Francisco. E esse livro, assim, realmente veio a calhar com o clichê de fechar com cadeado e tudo mais. Porque pense, chave de ouro, cravejado como é? Diamantes, cristais Swarovskis, pedras preciosas, Fusion e muito mais. Verdade. Pense numa Muito lindo. chave preciosa que foi esse fechamento desse projeto. Foi muito incrível. Né, amiga? E você está Incrível chegando mesmo. aí, tem muita gente Parabéns à entrando. Vale Editora por ter tantos Ah, projetos. obrigada. A gente fica muito Obrigado, feliz de ter você doutora. aqui com a gente. Doutora Licelma, aproveite para saudar aí seus amigos, os seguidores aqui da Vale. Tem muita gente entrando aí na live, né? A gente teve esse contratempozinho aqui no início, mas agora a gente vai pegar a carreira e não tem mais quem segure. Então pode receber o público, que está todo mundo aqui esperando para ouvir você. Boa noite a quem está aqui com a gente, com a Vale Editora, acompanhando essa live. Eu só tenho a agradecer à Vale Editora pela oportunidade e às pessoas que se emocionam, né, com a história, se emocionaram na época e se emocionam hoje com a maneira, a nova maneira, né, que eu estou contando essa história, de forma a ressignificar o que aconteceu, né, a dar um novo Exatamente. significado, um novo sentido. Então, só gratidão. Gratidão a Deus e à Vale Editora por poder contar essa história. Muito, muito, muito legal. Aqui Muito o bom fazer Emílio parte desse Eloy projeto. já chega dizendo, ó, doutora Licelma, um exemplo de ser humano a ser seguido. Ah, Emílio é um Começou. colega de trabalho, formado em Direito, nos dá uma força lá na Delegacia da Mulher, quando era estagiário, e mesmo depois continuou dando força. Então, que bom, né? A intenção é essa, é inspirar, né? Servir de inspiração, né? E assim como o livro de Leca Lima, né? Eu Venci o Câncer, foi um motivo de inspiração, espero que esse livro, O Legado em Mãos, seja também motivo de inspiração para muitas pessoas, né? Que estão precisando, num momento desse, de um incentivo, né? Então, Eu é não isso. tenho Que dúvida nenhuma, maravilha. viu, Li? Eu não tenho É uma dúvida realização nenhuma de um de sonho. que isso vai acontecer, porque é justamente um movimento do bem que eu falei. É um puxando o outro. Então, você está aqui hoje fazendo o papel que eu fiz ontem, e amanhã vai estar outra pessoa fazendo também esse papel. E isso não tem dimensão, não tem finitude, né? É um trabalho que a gente faz com muito amor, né? Temos toda uma equipe voltada para Uhum. isso. Assim, foi uma ideia que nasceu aqui no Vale do São Francisco e que a gente começou de forma tímida, né? Os meninos começaram de forma tímida e depois o time foi tomando corpo e aí já explodiu. A gente já está no Brasil inteiro, até fora do país já, porque livros já foram para fora do país, que foram produzidos pela Vale Editora. E os legados, como você disse, estão ecoando e vão ecoar muito mais, porque esses livros vão disseminar essas mensagens que eles carregam. E esse que você Ah, participou, esse livro ficou muito incrível. Quem tiver a oportunidade de ler, vai realmente beber na fonte de muita inspiração, de muita superação, de fé, de resiliência, de muitas coisas boas, né? Então, isso é que é a missão, que é a nossa missão, né? E eu incluo você dentro dessa missão porque você está caminhando junto com a gente, você deu esse voto de confiança.
a minha, Rodrigo e a toda a equipe da Vale. Você confiou a história da sua vida a gente. Então, nós temos muita gratidão por isso. É muito bom contar com vocês, porque poder contar a minha história através da Vale Editora, né? É muito bom. O meu livro, inclusive, está autografado, né, por uma coautora, que é a Jusce, Ai, que né, lá do lindo. Flor de Mandacaru. Eu fiz questão de encontrar com ela e pedir, vamos trocar nossos livros, eu quero o seu autógrafo, né? Porque, assim, eu tenho uma admiração muito grande por todas Legal. essas mulheres que fazem parte desse legado, né? Então, todas nós temos histórias legais para contar e vale a pena ter acesso, né? É muito interessante assim o retorno, o feedback que eu estou recebendo das pessoas que já leram a história e que bom que elas estão gostando, né? Não só da minha história, como do livro todo, né? Das histórias de todas essas mulheres. Então é muito bom ter esse feedback, né? Pessoas que leram e que gostaram muito, né? Então, que maravilha. Muito obrigada mais uma vez, a Vale Editora, por proporcionar, né, esse momento. Realmente, Leca Lima, é uma coisa que você falou. Estava faltando, né, aqui em Petrolina, uma empresa como a Vale Editora. Porque ler é tão legal, eu amo ler, amo ler. Então, assim, estava realmente faltando. E aí vocês chegaram com tudo. Muito, muito bom ter todos esses projetos. Eu quero ler todos. Eu já disse ao Rodrigo que eu quero ler todos. E sou fã mesmo da Vale Editora. Doutora E, Licela, inclusive, eu você comprei falou o da Isabela também, muito legal. Isabelle Masalto. Isabelle Sim, pode ser, Masalti. Rodrigo. Falei Pode dela hoje falar. nos stories aqui da Vale. Você Aham. falou algo que me instigou aqui agora e que eu acho pertinente compartilhar aqui com as pessoas que estão aqui conosco. Você disse que leu o livro da Leca, que é o Eu Venci o Câncer. Você está com ele aí, Leca? Tô sim. Mostra ele aí para o público, esse Pegar aqui livro. agora. Pegue ele aí, por favor. E aí você disse que leu essa história desse livro, inclusive tem um depoimento da senhora no nosso feed, né? Você contando como é que foi a experiência de ler o livro Eu Venci o Câncer, onde você ficou muito impactada. Ela quer ler todos esses aí, viu, que ela disse. Eu quero ler todos. As mulheres do agro. Nossa, deve ser interessante demais. Lindo, é Ainda lindo, Mulheres do Esse aqui eu Agro. tô com ele Mas aqui. quero muito, estou muito curiosa para conhecer essas mulheres poderosas que trabalham numa No área, né, ar. diferente. Então, o livro de Leca Lima me inspirou demais, assim, porque eu me identifiquei muito com esse livro. E aí, depois que eu li numa sentada, né? Comprei o livro, a Leca lá na hidroginástica, onde a gente estava fazendo. E aí, quando eu cheguei em casa, li, terminei na mesma noite que eu comecei. E eu falei, Leca Lima, eu me identifiquei profundamente. Não, eu não tive câncer. E fui contando para ela, ela disse, nossa, você vai vir fazer parte da nossa história, né? Você é uma história de superação, então você vai vir. Então me inspirou muito, foi uma fonte de inspiração, realmente, esse livro. Todas essas histórias, de todas essas mulheres, de Leca Lima e das outras mulheres, é coragem, né, que a gente tem, assim, de falar, porque, assim, é tão gratificante a gente falar, eu venci, né, eu consegui, né, eu venci. Somos milagres, né, Leca? Eu, você Sim, e todas sim. essas outras mulheres que escreveram. Então, é bom contar, é edificante, né? É uma história edificante para as outras pessoas. Então, é por isso que é importante. Eu acho que foi uma missão de Deus, assim. Tudo foi um propósito, né? De ter colocado Leca Lima, de ter. Deus me permitiu a oportunidade de me aproximar dela e, através dela, receber esse convite, né? Para participar dessa obra maravilhosa, né? Dessa história, dessas histórias de mulheres de sucesso. Foi providência divina, né? Providência de Deus mesmo. E Doutora aí o Licelma, e a que... gente fala, desculpa, Rodrigo, mas eu queria pegar aqui um gancho. A gente fala muito aqui em escrever com leveza, né? E para escrever com leveza, a gente tem todo um processo, né, de mentoria, de acompanhamento, mas é interessante que a gente também fale de escrita terapêutica. E assim, a gente contando a nossa própria história, a gente acaba revivendo algumas dores que a gente viveu no passado e a gente consegue, de certa forma, usar
a escrita de forma terapêutica para ressignificar, né, esses Exatamente. acontecimentos. Então, Isso mesmo. como foi para você reviver, né, toda a história, né, toda a história, o desafio que você vivenciou? Foi muito interessante, né? Porque foi dessa forma, né? Ressignificando. Ao tempo que eu ia lendo o livro, né? Eu venci o câncer, eu ficava pensando, poxa, eu passei por essa dor, por uma dor parecida, né? Digamos assim, uma Sim, dor sim. parecida, mas eu consegui vencer, eu consegui superar, né? Então, assim, e quantos sonhos eu pude realizar depois, né? Então, assim, naquele momento, nossa, aquele momento é bem difícil, mas porque você, né, você fica tão desesperado, só que depois as coisas vão se acalmando e você vai tendo fé, e a fé vai aumentando. E é um passo, né? Um passo de cada vez. Então, aí daqui a pouco você diz, nossa, passou, né? Tudo Incrível, passa. né? Passou. E como tá melhor hoje? Assim, ali não foi por acaso, foi para uma evolução espiritual, para que você, né, se tornasse uma pessoa melhor, né, em todos os sentidos. Teve um propósito de Deus de ter acontecido, né, o que aconteceu para ressignificar, né, nossas vidas, né? Então, assim, é interessante contar. É por isso que eu achei interessante contar a história, porque muita Sim. gente viu, Doutora Licelma, só para presenciou. que o público entenda, gente, a doutora Licelma, ela passou por uma experiência de quase morte, assim como eu passei com o câncer. Só que no caso dela foi um acidente. Dê só um spoiler, não conte tudo não, mas faça um panorama geral para que as pessoas que não conhecem a história ainda tenham mais ou menos uma ideia do que eles vão encontrar no livro. Então, é só o começo, né? Vamos contar só o começo, Isso. né? Para deixar as pessoas curiosas. O Então, spoiler. Vamos eu lá. estava, trabalhava na época em Senhor do Bonfim, como delegada de polícia lá em Senhor do Bonfim, era delegada plantonista, e morava em Petrolina. Então, eu estava vindo na minha mão de direção, normalmente, numa velocidade regular, tipo 90, 100, e um motorista, infelizmente irresponsável, resolveu fazer uma ultrapassagem proibida. Ele não poderia ter ultrapassado naquele local. Grande, foi, o impacto foi grande, né? Tipo, foi muito. É só um milagre, né? Vivo, de estar aqui contando a história. Então, eu precisava contar essa história para dar força para as pessoas, né? Para acreditarem. Está passando por um momento difícil? Tenha fé, vai passar, vai dar tudo certo, né? Pensamento positivo sempre e vamos em frente, né? A vida continua, a vida segue. E procurar, como o Leca Lima falou, otimizar. Pronto, nesse tempo de pandemia, o que é que a gente tem que fazer? Procurar otimizar o tempo, né? E foi o que eu fiz lá, né? Eu procurei fazer do limão uma limonada, como eu disse lá no livro. As pessoas vão ficar curiosas em ler. E é isso, né? E aí, gratidão, gratidão porque passou, porque eu mudei, porque eu vejo a vida hoje com um novo olhar, né? Um olhar diferenciado. E isso é muito bom, né? Porque você olhar para trás e ressignificar o que aconteceu, dar um significado positivo, né? Para aquela experiência que você teve e, através do livro, inspirar as pessoas a ter força, né? A acreditar, a ter fé, que vai dar tudo certo, né? Então, é isso. Coincidência ou não, é o momento que nós estamos vivendo hoje. Olha para todo o É. cenário que nós estamos vivendo hoje. Olha o tanto de desafio que nós estamos enfrentando. Todos nós. Não tem nenhuma alma aqui que conseguiu escapar desse cenário. Todo mundo foi atingido. Alguns mais, outros menos. A gente teve perda de pessoas E queridas. Pode dizer, doutora. então, aproveitar esse momento de pandemia para ler é muito bom, porque você tem que ocupar a mente. Chega uma hora que a gente cansa de ver tanta notícia ruim, não é? Então, assim, vamos. A leitura, eu pessoalmente gosto muito de ler, porque você se transporta para um novo mundo, né? Você muda o pensamento, você muda o foco, você, né, passa a ter contato com histórias
Então você muda um pouco esse foco só de pandemia, de mortes, porque também, né? Chega uma hora Não que dá para não você satura. ficar vendo TV e vendo essas notícias. Não, chega, vamos mudar um pouquinho, vamos mudar um pouquinho o pensamento, né? Porque a vida segue, né? Faz parte da vida essas situações que acontecem. Todo mundo teve perdas, né? Amigos que se foram, mas a vida continua, né? Então a gente tem que procurar ter força e seguir, porque é o que a gente tem que fazer, né? A vida segue. Exatamente. Então é aí onde a gente vê a importância desses projetos, dessas leituras, como você bem falou, doutora, e a importância de cada um de nós olhar para a nossa história e registrar isso, escrever, permitir que outras pessoas possam ser ajudadas através da sua história. E foi exatamente o que Leciane fez. Olha aqui um exemplo claro do que é o poder de você escrever uma história. A Leciane, ano passado, ela fez parte de um projeto da Vale Editora, que foi o Eu Venci o Câncer, escreveu o livro, contou a história dela para o mundo. A doutora Licelma leu essa história, se sentiu inspirada e motivada, escreveu a história dela, e agora você que está assistindo essa live, se ainda não teve acesso, você tem a oportunidade de ler, e de se inspirar, e de tirar o foco dos desafios. Como eu estava dizendo, ninguém escapou aqui desse cenário desafiante que a gente está vivendo. Mas o objetivo da Vale Editora em estar realizando esses projetos é exatamente dar a oportunidade de você ressignificar, de você olhar, eu passei por esse desafio, eu passei por tudo isso, mas hoje eu estou aqui, eu venci. E é legal quando você tem isso com você, e a gente vê isso muito forte da senhora, doutora Licelma, que você tem esse olhar, foi difícil, foi doloroso, mas eu venci, com a graça de Deus. E agora você pegou essa história e deixou que outras pessoas também possam se inspirar em você. E isso, gente, isso vale mais do que qualquer herança que a gente venha deixar, qualquer bem material que a gente venha deixar. Porque você ser fonte de inspiração, isso é algo que tem um poder assim absurdo. E para quem, eu não estou falando aqui de religião, mas existe algo das leis do universo que quando você dá, o universo retribui tudo isso para você. Isso não tem nada a ver com religião, é um fato. Quando você faz o bem, o que é que volta para você? O bem. Quando você inspira e motiva pessoas, o que é que vai acontecer? O que está acontecendo com a doutora Licelma, quando ela fala. Tanto de depoimento que eu recebi, às vezes ela até compartilhou um conosco que a gente colocou no Instagram, né, de uma pessoa que disse, muito obrigada, lindo demais, começando a ouvir. Então isso é o quê? É o universo devolvendo para ela a boa ação que você fez. Então, assim, e eu digo mais, viu, Rodrigo? Eu digo mais que vai lá, Léo. Hoje, a gente conversando lá, Rodrigo gravou stories, aí me falou comigo, aí eu respondi para ele. Todas as vezes que eu leio o livro que eu fiz parte, a minha história, a história das outras coautoras, eu sempre me emociono e sempre passo a ressignificar mais alguma coisa na minha vida. Eu acho que é mais por nós mesmos. Sim, a gente pensa no outro, em inspirar o outro, mas a gente fez isso por nós mesmos, porque nós ressignificamos a nossa história e demos a ela o real valor que ela merece. Então, quando eu estou assim, com um desafio muito grande, e aí eu vou lá de novo na minha história, eu leio e disse, não, olha, eu sou essa mulher aqui, eu sou forte, e eu tenho que ser fortaleza, porque eu preciso fortalecer outros lá fora. Então, assim, eu vou lá, eu choro, eu me emociono, eu revivo, mas eu saio mais forte cada vez que eu leio a minha história. E se eu saio assim, eu tenho certeza que as outras pessoas que vão ler essa história também vão sair. Então, isso para mim que é o real, é o real sentido de tudo. Então, como eu digo, é uma missão. E eu tenho certeza que você sente isso também, Li. Eu queria que você contasse para a gente como foi para você
ler pela primeira vez, pegar o seu livro nas mãos e ler a sua história. Você e você ali, sentada em casa, sei, dentro do carro, quando saiu lá do evento, abriu ali o capítulo e pá, leu. Me conta aí qual foi o sentimento que veio à tona, como foi que veio isso tudo. Porque toda vez que eu leio o meu, eu morro de chorar. Me acabo, não adianta. Eu posso estar feliz do jeito que for, mas toda vez que eu leio, eu choro, mas é um choro de vitória, de alegria, de emoção, de gratidão a Deus por ter passado por tudo que eu passei e poder estar aqui compartilhando com outras pessoas. Eu me sinto emocionada, muito emocionante. E assim, a vontade a gratidão pelas pessoas também, né, que me ajudaram. Então, teve muitas pessoas que me ajudaram tanto que eu realmente dei, né? E aí são gotas, é como se fossem gotas de gratidão. Sim. E oceanos de bênção, né? Porque a vida traz bênçãos e mais bênçãos, né? Porque eu sou grata a Deus, em primeiro lugar, a Vale Editora, e grata às pessoas que me ajudaram tanto, né? Pessoas que me ajudaram de uma forma ou de outra, a família, os amigos, os colegas de trabalho, toda aquela corrente do bem. Então, eu realmente estou ofertando ali minha gratidão, através do livro, a todas essas pessoas que me ajudaram tanto, né? Em vários momentos, e principalmente no momento mais difícil da minha vida. Então, assim, só gratidão mesmo. Emociona, porque é realmente emocionante, né? Reviver, ressignificar e agradecer a Deus, né? Pelo milagre, né? Pelo milagre que aconteceu. Então, assim, é muito bom, muito bom. Muito obrigada mesmo, a Vale Editora, por essa oportunidade. Entende, gente, o poder que a sua história tem? Imagine o que é você que ajudou a doutora Licelma hoje receber das mãos dela o livro que ela diz assim, olha, isso aqui é o meu presente por tudo que você fez por mim. Isso tem preço? É esse o poder que você tem de diante de uma forma real de você agradecer aquelas pessoas que fizeram por você, que te ajudaram, que acreditaram em você, que deram a palavra de força e de fé. E falando em palavra de força e de fé, tem aqui um comentário da sua colega de coautoria, doutora Licelma, que é a Núbia, que está lá em Jaguarari. Ela diz aqui, ó, doutora, parabéns. Mulher de fé e fibra. História que inspira. Por mais vozes que com a sua ecoem. Deus nos fez pequenos para coisas grandiosas. Você é uma gigante. Parabéns. Que interessante ser de Jaguarari, porque o acidente aconteceu em Jaguarari, na ladeira do Maracanã. Estou toda arrepiada agora. Mas, gente, que coisa incrível, né? Receber um comentário desse de uma pessoa que é de lá, quer dizer, é Deus falando, né, com a gente. Porque, e é sua colega de coautoria, viu? E colega de coautoria, quer dizer, que coisa incrível, né? Muito bom, muito, muito interessante essa conexão, né? Essa ligação, essa sintonia, né? É incrível, incrível mesmo. O universo conspira a favor, né? Da gente, assim, é aquela corrente do bem que a gente fala, né? Sim. Então, é muito bom mesmo. A Lu Gomes, ela continua aqui também, contribui com o comentário. Li, uma mulher de fé, uma história de superação. Luciana é minha irmã, minha prima, mas irmã do coração. Ela acompanhou tudo. E, né, então, assim, muito obrigada, né? Porque o tempo todo estava ali a Ana Cristina também. São pessoas que me ajudaram muito, muito. Ana Cristina, o seu tá chegando, viu? Ela tá onde? Porque tá chegando. É Kiki, né? Ana Cristina é Kiki? Que ela colocou aqui um comentário. Ana Cristina é Kiki. Kiki, prepara a caixinha de lenço aqui, minha filha. É choro, viu? É choro. Ela foi citada, inclusive. Ela foi citada, inclusive, no meu capítulo. Olha, que né? linda. Ela vai se emocionar ali, com certeza. E ela diz aqui, ó, Licelma é um exemplo de força, fé, persistência e perseverança. Deu a volta por cima. Fez e faz por merecer o presente chamado vida.
Obrigada. Que lindas palavras, amiga querida. Saudades. E ela me ajudou muito, sou muito grata. Sempre serei eternamente grata a ela, como eu disse, né? Porque me ajudou muito e Foi me a que deu muita ajudou a ocupar sua força. Então é mente? muito bom. É essa? Que levou Ah, as Exatamente. séries, os livros, as séries são os E, livros, né? tá vendo? Eu tô com a história aham, gravada aqui. Também. ah, Os que é o que detalhes. impactou muito a vida de vocês, né, Laquelene Rodrigues? Que bom. Então vai impactar a vida de outras pessoas também, Sim, né? sim. Doutora Lisselma, como é que tem Gratidão. sido? A gente tem visto aqui ao vivo, né? Nesse momento aqui agora, o feedback de pessoas que te conhecem, que estiveram com você. A gente vê que você se emociona também ao lembrar de tudo isso, ao lembrar das pessoas que te ajudaram. Como é que tem sido assim os feedbacks? Como é que tem sido essa experiência Ah, de você tá com um livro aí dá para a pessoa, depois a pessoa vem e dá um feedback? Como é que tem ah, sido isso? então, é porque eu não posso compartilhar todos com a Palha Editora, né? Porque senão vão dizer, nem que tem eu, né? Tem outras pessoas. Mas assim, eu recebi um feedback fantástico que foi de Marcela, né? Que eu citei a Marcela no livro, que foi a fisioterapeuta, que me colocou em pé, literalmente, com as sessões de fisioterapia. Nossa, o depoimento que ela mandou para mim foi fantástico, assim. Ela viveu também, só que ela viveu como profissional da saúde. Por isso que também é importante o projeto de vocês dos profissionais da saúde, né? Sim. Então, Alô, assim, ela deu Marcela. a visão dela É pra cá, como Marcela. fisioterapeuta, como profissional de saúde, como ela me viu, né? Ela me deu a visão dela através do feedback, né? Mandei o livro para ela com toda a minha gratidão eterna por ter me ajudado tanto, me colocado literalmente em pé de volta. E foi emocionante. Eu me emocionei demais também com o feedback que ela me deu, né? Com a história que ela contou ali naquele depoimento que ela mandou para mim. Então, assim, não tem preço, gente, não tem preço. É muito, muito gratificante, né? Essa troca, né, de sentimentos através do livro é incrível, é realmente fantástico, é mágico, é maravilhoso, é muito interessante, muito bom mesmo. É, é um oceano de bênçãos, né? São gotas de gratidão e oceanos de bênçãos. Muito bom mesmo. Voltando um pouquinho do processo de escrita, que essa moça que está aí do seu lado lhe ajudou no processo. Quando você lembra do processo de escrita, que você teve todo o acompanhamento, a mentoria da Leca, e você olha o resultado do livro hoje, e Ah, fantástico. pode dizer, Fantástico. O processo de mentoria é muito interessante porque te ajuda a organizar um pouco as ideias. Por exemplo, quem quer participar do projeto da Vale Editora e quer contar a sua história, e diz, mas como é que eu vou escrever? Eu não tenho experiência de escrever. Então, o processo de mentoria é super interessante, porque vai ajudar a colocar as ideias em ordem, organizar as ideias e facilitar realmente a escrita. Então, é muito interessante. É uma coisa possível, né? Eu nunca tinha imaginado que eu podia escrever assim, um capítulo e de repente foi tão fácil assim, com a ajuda, né, porque da eu mentoria. particularmente me assustei com a velocidade que você entregou o seu capítulo. Muito rápida. Foi. Foi, você fez a mentoria com o Leca, vamos dizer, hoje e no outro dia, amanhã, no final da tarde, você já tinha mandado o capítulo. Aí eu fiz, Foi, porque assim, na verdade a história já estava na cabeça, só estava faltando botar no papel, né? E colocar. Eu já tinha até colocado no papel, só estava faltando organizar um pouquinho. Aí, com a ajuda, fui embora, né? Aí a gente, com a ajuda, a gente vai-se embora. Com a ajuda da mentoria, foi E fantástico. tem uma Então, outra assim, coisa também, como ela é leitora nata, quem é leitor, quem lê muito também, acaba facilitando o processo de escrita. Então, Li gosta de ler, como ela disse, ela consome o livro, né? Ela pegou o Eu Venci o Câncer, ela leu uma noite, durante a noite ela conseguiu ler todo o livro. Então, assim, como leitora, ela também já tem esse passo à frente, porque quem muito lê, bem consegue escrever. Então, isso não é balela.
Quanto mais a gente lê, mais a gente fica disposto e tem recursos para a escrita. Então, ela já tinha essa facilidade para a escrita. Então, a mentoria veio para justamente colocar os pontos nos is, né? Para ela só organizar de que forma ficaria melhor a disposição ali da história dela no capítulo. E ela fez isso assim com maestria e foi muito rápido. E foram ajustes mínimos. Praticamente ela entregou tudo pronto para a gente. Então, assim, não existe essa desculpa, mas eu não sei por onde começar, eu não sei como escrever. É um processo, gente. É um processo com passo a passo. Então, assim, não há dificuldade, né? Se uma criança de 8 anos, a Isabelle? De 8 anos. De 8 anos conseguiu escrever um livro, por que não nós não conseguiremos escrever, né? O que eu acho que o que é mais importante aí é a história, A né? história, O que você quer exatamente. contar. Então, o que você tem a contar, o que você tem a dizer, eu acho que é o mais importante, né? Porque aí é um estímulo, né? Você tem algo para falar. E assim, o que eu tinha para falar, eu acho importante, porque eu sou um milagre, né, de Deus, então eu acho importante esse testemunho realmente de fé. Então, o que eu tinha a dizer eu achava importante, né? Então, assim, incrível. Por exemplo, esse projeto que vocês têm dos Heróis da Saúde, nossa, é fantástico Vai demais. sair breve, Principalmente breve. Já tá no nesse momento que a fogo. gente está vivendo, né? Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, então eles têm histórias interessantes também para contar. E eu Muito. estou curiosa, estou querendo ler também deles, né? As Eu, histórias dos Heróis eu da conheço Saúde. uma pessoa que, durante as mentorias, chorou um bocado lendo essas histórias. Eu conheço uma pessoa, não vou dizer o nome dela, não, mas. Tá pancada, viu? Tá pancada. É muito emocionante. As histórias, assim, são realmente muito tocantes, assim, incríveis. Uma história mais linda que a outra. E não tem como não chorar, sabe, amiga? Não tem como não chorar, são emocionantes mesmo. Gente, mas ó, deixa eu dizer um negócio pra vocês. A doutora Licelma, que vocês estão vendo aqui, conversando com a gente bem, sentadinha ali, conversando, tranquila, falando tudo aí, coisa. Ela já esteve numa situação de muito desafiadora. Ela ficou sem andar, ela teve problema na visão, ela ficou com os movimentos do corpo comprometidos. Então, assim, ela recebeu da medicina. Quando você saiu, Li, eu falei aqui pro pessoal que você recebeu notícias da medicina que você não voltaria a ter alguns movimentos do corpo, que algumas coisas não funcionariam depois do acidente. E que você foi grandemente sábia e que você acreditou em Deus, que Deus poderia ser maior do que a medicina nesse momento e que a sua fé, né? Hoje, inclusive ontem, a mensagem bíblica, a passagem bíblica do dia, foi justamente essa falando: a tua fé te salvou. Levanta, mulher, a tua fé te salvou, né? Jesus foi para um velório de uma menina que tinha falecido, tinha muita gente, eles faziam como se fosse um evento, né, o velório. E aí ele disse: saiam todos, ela não morreu, ela está dormindo. E aí caçoaram dele, riram, tal. E aí, quando se afastaram, Jesus entrou, pegou na mão da menina, a menina levantou e todo mundo ficou perplexo. E a mulher, ela tentou se aproximar de Jesus e ela tocou a barra da roupa de Jesus. E ele olhou imediatamente para ela e disse: levanta-te, mulher, a tua fé te salvou. Uma mulher que sofria de hemorragia há não sei quantos anos, eu não lembro exatamente. Mas essa passagem, eu me enxergo nela e eu vejo você também nela. Porque foi a nossa fé que nos salvou. A gente sabe que a medicina ajudou, que a fisioterapeuta ajudou, que os médicos que te acompanharam ajudou muito, que o teu tratamento te ajudou. Mas a tua fé foi maior do que tudo aí. E é a tua fé que está aqui nesse livro e que vai também levantar muitas outras pessoas. Então, não sei se você se sente assim, mas eu enxergo dessa forma.
Então, assim, Com certeza. eu te vendo hoje desse jeito, bem, né? Falando, andando, fazendo tudo que a medicina diz que talvez você não conseguiria fazer. Isso é mais do que uma prova de que Deus é muito bom com a gente, sabe? E a gente precisa entender isso. É verdade. É como eu sempre digo, para as pessoas a quem eu ofereço o livro na minha dedicatória. Às vezes acontecem coisas na vida da gente e a gente se pergunta por quê. Mas a gente não devia se perguntar por quê, e sim para quê. No meu caso, eu sou um milagre para a honra e glória do Senhor, Sim. porque pude ver a vida de outros olhos, né? Porque pude começar a enxergar a vida com outro olhar, né? Com outros olhos, com os valores que realmente importam, né? Na vida da gente, como eu conto no meu capítulo aí. Então, é interessante, é milagre mesmo, né? Foram vários, no meu caso, foram vários milagres, né? Muitos. Do meu conto. Então, gratidão, gratidão a Deus, né? Graças a Deus. E somos exemplos, então vamos propagar, né? Vamos propagar para que mais pessoas saibam disso, para que mais pessoas acreditem, tenham fé, tenham força e superem os seus desafios, né? Muito bom. Assim como a gente conseguiu. Falamos aqui do todo o processo, falamos aqui da emoção que você viveu ao receber os livros, dos feedbacks que as pessoas têm lhe dado, o quão grata você se sente por poder retribuir todo esse carinho, todo esse cuidado que essas pessoas tiveram com você. Mas vamos aos finalmente. Se alguém quiser ter acesso à sua obra, por quê? Você já pediu 2 remessas. Como é que tá essa questão do livro? Ainda tem, não tem? Como é que tá sendo isso aí? Não dá para quem quer, tem muita gente querendo e eu preciso demais. E aí, vamos em frente. Que bom, né? Que bom que tá dando certo, que as pessoas estão gostando, as pessoas estão perguntando. E cada pessoa que se interessa e pergunta, então tem que ter acesso, né? Tem que conseguir, tem que realmente ter o acesso. Então, vamos lá, vamos em frente. Tá chegando mais, pessoal. A quem ainda não, né, não teve acesso. Você já Vai acabou dar os certo, livros? vai dar certo. Já. Pode acreditar. Já. Não tem 15 E aí, dias, Licelma, que você recebeu os livros. E ela não mandou nem o de pensando já Kiki ainda. A Kiki nem recebeu. O Kiki tá no livro, ainda nem recebeu. Ela já tá no correio. Ah, já colocou, né? Você daí. Eu tava Se ela não botasse esse aí, mas já está no correio. Já está entregue. E tem livro que vai para o Chile, viu? Para minha professora de espanhol. Tá vendo aí? E aí, como é que eu vou? Aí vai seguir. Eu quero receber, tenho que receber esse livro. Então já vai para o Chile também. Opa! E espero que o correio, né? Essa responsabilidade vai ser do correio. Espero que eles entreguem realmente lá no Chile. É como você disse, está indo para todo canto, para todo lugar, né? Porque quem não viveu na época, mas quando eu conto, logo se interessa. Eu quero saber, eu quero saber que história, como é essa história, como foi, me conte, né? Então, é interessante, né? Muito interessante isso. Então, que bom. Já mandou de Dani lá para Boston, já? Eu tenho que mandar para Dani também, não tô falando, eu tô precisando. Você tá comprometendo a moça, Lé. Mas olhe, porque Dani foi responsável pela nossa amizade, porque nós nos conhecemos porque Dani é nossa amiga em comum. Então, nós nos conhecemos quando Dani estava aqui no Brasil, visitando a família aqui em Petrolina, e a gente foi fazer o encontro, e aí eu conheci Li, aí depois nós nos reencontramos depois de muitos anos lá no Valer, na aula na hidroginástica. Então, assim, se não fosse Dani, Li não estaria aqui no nosso projeto. Dani? Pois é, precisa mandar para Dani, exatamente. Tá vendo, gente? Então, assim, essa velocidade que o projeto ganhou, essa dimensão,
porque realmente é uma obra que ela trata de histórias da vida real. E aqui, nós, enquanto editora, a gente não busca, eu quero as pessoas mais famosas, eu quero as pessoas que têm mais dinheiro. Não. A gente busca aquelas pessoas que têm o desejo de registrar. Que não sabe como. Olha, eu queria contar a minha história, mas eu não sei como fazer. Tá bom, fique tranquilo, a gente te ajuda. A gente ajuda você a realizar esse sonho. Qual é a história que você tem? Minha história é essa, essa e essa. Pois é, você pode registrar isso. Isso pode se tornar um livro. E a gente quer dar acesso às pessoas. Então, assim, doutora Alicelma, mesmo diante da rotina dela, teve acesso, escreveu, está dando acesso a outras pessoas, está inspirando outras vidas, está abrindo novas portas. A Leciane também, que hoje é executiva editorial da editora, ela começou como uma pessoa que publicou um livro. Isso. E a partir desse trabalho, ela abriu outras portas, abriu outras frentes, outros trabalhos, agregou pessoas, ajudou, inspirou. Então, assim, gente, não subestime o poder que a sua história tem, não. Mas a minha história é tão comum. Comum? O que é comum? Como o doutor Diogo falou na live dele, né? Os eventos são comuns, mas as experiências não. Então, tem sempre alguém que precisa ouvir a sua história. Tem alguém que precisa ouvir a história da Leca, a história da Licelma, a história da Núbia e de tantas outras que fizeram parte dos nossos projetos. Então, a gente tem aí projetos em aberto. Nós temos o projeto Heróis da Saúde, volume 2, que é um projeto também que a gente, na próxima semana, vamos estar trazendo muitas novidades. Aqui a gente não para, a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Então, a gente lançou o volume 2 do projeto Heróis da Saúde. E aí a gente convida profissionais da saúde que estiverem aqui nessa live, a fisioterapeuta que ajudou a doutora Alicelma a ficar de pé. Essa história, não só de doutora Alicelma, mas de tantas outras que talvez ela tenha ajudado, merece ser registrada. Né? Então, você que conhece algum profissional da saúde, não só os que estão na linha de frente do Covid, mas todos. Fisioterapeuta, nutricionista, endocrinologista, cardiologista, todos. Todos são bem-vindos ao projeto Heróis da Saúde, sua segunda edição. A primeira edição vai sair agora, em agosto. Fé em Deus já está no fogo, a gente já começou já os preparativos aqui. Logo, logo a gente vai estar trazendo esse projeto também. E a gente tem um projeto voltado para as mulheres do agro, que a doutora Alicelma disse que está querendo saber. Então, esse aqui é o volume 1 do projeto Mulher à Força do Agro. A gente tem aqui história de mulheres, não só do Vale de São Francisco, mas do Brasil. E a gente lançou o volume 2 também. E aí a gente tem várias mulheres de várias partes do país que estão abraçando esse projeto, que estão junto com a gente nessa missão para levantar essa bandeira da mulher do agro. Que são mulheres especiais e que têm contribuído muito para a nossa sociedade, principalmente em tempos de pandemia, que todo mundo está com seu arroz, seu feijão na mesa, graças a essa turma aí, que está trabalhando direto, sem parar. E a gente tem um projeto Eu Sobrevivi o Câncer, que é a segunda edição do Eu Venci o Câncer. Então, é um projeto que a gente tem um carinho especial por ele, porque é um dos projetos que a gente sente uma conexão muito maior pelo teor da história. E esse projeto, ele geralmente mostra a força que todos nós, seres humanos, temos. A história que a doutora Alicelma conta hoje, como ela mesmo disse, foi porque ela viu a história das mulheres que venceram câncer. E, guardadas as devidas proporções, ela se sentiu inspirada a escrever. Então... E sabe o que é interessante, Rodrigo? É que ela conta nos detalhes cada história e ela sabe o nome de todas as coautoras. Sim. Eu lembro que Gera foi lá buscar uns livros comigo no Valé e a gente estava, eu e ela estávamos juntas. Ela falou, é Geralcina, a coautora do livro, aquela assim, assada. Eu falei, ela mesmo. Então ela sabe os detalhes, assim, da história, coisinhas, sabe, que marcaram. E ela
comenta. Eu acho muito lindo isso, sabe? Porque realmente ela consegue mentalizar os detalhes das histórias, então, de cada uma das mulheres. E aí ela fica comentando, e eu acho tão bonitinha que o olho brilha, assim. É E muito para você legal. ver, gente, Inclusive, Porque pode ela falar, acaba doutora. tirando, eu ela acaba tirando uma lição de cada uma das histórias e ela coloca essa lição praticando na vida dela, assim. Então ela realmente ela fala e o olhinho dela brilha assim quando a gente conversa que ela fala. Acho muito interessante isso. E eu achei interessante também, Leca, que Maíra, né, uma das pessoas que teve acesso ao meu livro, Sim. ela me perguntou pelo. Esse já é o terceiro? E os outros dois? E o primeiro? E o segundo? Aí eu perguntei a Rodrigo, e o primeiro? E o segundo? E aí ele falou que você fez parte do primeiro, né? Isso Da é. primeira edição desse livro, né? Mulheres de Sim. Sucesso. Pois eu quero ler também. E, enfim, bom, né? Então é bom porque um puxa o outro, né? A pessoa que leu Isso. três, É. fica querendo ler o dois, fica querendo ler o um, porque é realmente muito interessante, né? Vale muito a pena. Então, que bom, né? Mais uma vez, parabéns para vocês, porque são histórias que deixam as pessoas curiosas e com vontade de ler mais e de ler todos os outros projetos, né? É muito bom. E é uma leitura muito gostosa mesmo, que realmente você se Isso que eu ia prende. falar agora. Não é aquela É leitura difícil, maçante, porque Cansativa, né? ela disse que leu em uma sentada. Então, assim, é uma leitura que te prende, é uma leitura fluida. Isso é o quê? É o processo que a editora tem para ajudar a pessoa que escreve. Mas a gente não pensa só em quem escreve, a gente também pensa em quem vai ler. Então, o processo de mentoria, ela traz essa clareza para o autor, pensando no leitor. Então, a gente tem essa preocupação com as pessoas que vão ler o livro, para que você tenha uma leitura gostosa, agradável, que você queira sair do livro, mas não consegue. Então, você, quando é parte de um dos nossos projetos, você aprende esse processo, que você pode levar para a sua vida. Se você é um palestrante, se você é um professor, e a gente tem um projeto Professores que Inspiram, se você é um profissional da saúde, se você precisa se apresentar em público, esse processo de escrita, você pode transportar ele e adaptar ele para suas apresentações, para sua fala, para o seu dia a dia. Então, é um aprendizado que você vai levar você para sempre, com você para sempre. Então, assim, quando a gente fala, gente, que quando você escreve um livro, quando você faz parte de um projeto da Vale Editora, não é só a escrita do livro. Você não está só escrevendo um livro. É muito além disso. E você não sabe onde essa história vai parar e o que de portas ela vai abrir para você. Por isso que eu digo que o livro é sempre só o começo de muita coisa boa que vai estar acontecendo. É verdade. Dona Lissama, eu gostaria de te agradecer pela confiança, pela presteza, por sempre ser essa pessoa agradável. Nossas conversas sempre fluem bastante, mesmo nos momentos mais desafiantes, né? Muito tranquilos. Eu quero te agradecer e te parabenizar pela decisão de ter registrado essa história, esse legado, ter deixado isso para sempre. Está eternizado. É seu. Ninguém vai tirar isso de você mais. É nosso, né? Eu digo Muito obrigada. seu porque a gente está falando para você. E vamos, Mas é nosso. muito bom. E a gente tem que lembrar de fazer o print, né? Pedir para alguém fazer o print da fotinha. Fazer Os três. print. Rodrigo, tem como tirar esse comentário aí, não? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Realmente é meu. Olha eu aqui. Né? Pronto. Tirei. Vamos fazer o print, né? Da Vamos foto. fazer Alguém print. print. Você que está aí Por favor. agora, a gente vai ficar 30 segundinhos aqui. Não, 15 segundos congelados aqui. Kiki, Luciana. Você faz um print e depois você posta na sua rede social e marca a doutora Lisselma e a Vale Editora. Pronto, eu já cansei a mandíbula já. Alguém deve ter feito.
Não é possível que ninguém tenha feito. Eu tenho Isso, certeza que alguma alma boa eu fez. sei. Eu acredito também. Vamos saber já já. É, muito bom, gente, conversar com você, esse papo leve, agradável, divertido, sempre muito bom. Então, muito. Falar com você. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Gratidão. E aí a gente agradece, em nome de toda a equipe da Vela Editora, por toda essa parceria. E a gente acredita que seja o primeiro de muitos. Você ainda tem muito mais coisas para contribuir, também para esse lado da mulher, né? Da defesa do direito da mulher, da defesa da mulher em si. Então, isso talvez seja uma outra publicação que deva acontecer. É necessário, vai ser pertinente, porque infelizmente a gente sabe que é uma realidade ainda, infelizmente, essa violência contra a mulher. Então, você, como defensora dessa bandeira, já estou dando a ideia, tá? Pense em algo nesse sentido. E é isso, é mais agradecer. E aí, a Alessiane Lima pode complementar as palavras. Vai lá, Leca. Sim. Então, como Li falou aí, eu acho que nada é por acaso, né? Esse nosso reencontro aí, após anos, né, do período que a gente se conheceu, e a gente começar a conversar, a trocar ideias, falar um pouquinho da história, do livro, e aí Lisselma trouxe à tona a história e eu fiquei assim impactada. Eu falei, caramba, tudo isso, essa história? Não, mas isso aí não pode ficar guardado para você. Você precisa compartilhar com todo mundo. O mundo inteiro precisa saber dessa sua história de superação, porque eu tenho certeza que a sua história vai ajudar outras pessoas. E é exatamente isso que está acontecendo hoje, né, Li? Quando a gente conversou lá atrás, que a gente conversou sobre o projeto, se você de primeira você disse assim, não, eu vou escrever, eu quero muito participar desse projeto. E eu fiquei extremamente feliz, porque realmente a sua história é linda, de superação de fé, é realmente uma fonte onde as pessoas vão poder beber aí durante a leitura e se fortalecer para enfrentar desafios. E não só em relação à questão da saúde, eu sempre digo, os desafios estão aí em números, não é só relativo à doença, à saúde, mas em todos os aspectos das nossas vidas. A gente precisa se fortalecer com isso, com o exemplo do outro, né? Se a doutora Lisselma foi capaz, né? Ela foi forte o suficiente, por que também eu não posso ser? Então, assim, eu só tenho a te agradecer por ter sido esse exemplo de superação no nosso projeto e espero que nós continuemos aí caminhando juntos, né? Todos nós aqui, esse time que está se fortalecendo aqui na Bali, para que lá na frente a gente tenha a oportunidade de lançar outros projetos também e contar com você, com a gente, como o Rodrigo disse, né? Já deu a ideia aí e uma excelente ideia e a gente já pode começar a pensar aí no projeto e mandar brasa. Então, a você, a minha gratidão, viu? Parabéns por ser essa mulher incrível, super tranquila, que passa muita paz. Eu tenho certeza que todos os seus amigos gostam muito de estar perto de você, porque você passa muito essa sensação de paz, de leveza, de tranquilidade. E você, as suas palavras soam de uma forma muito leve em nossos ouvidos. Então, espero que você continue sendo essa pessoa que você é, assim, incrível, que realmente, quando para conversar com alguém, tá ali parando para dar um suporte emocional, e isso, nos dias de hoje, faz muita diferença. Obrigada. Que lindas palavras. Bom saber. Bom ter esse feedback seu. É isso, né? Eu tento ser assim, ser leve, ver a vida com leveza, porque eu acho que é melhor a gente encarar a vida com leveza, com gratidão. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem, né? Então, vocês, Rodrigo, Leca Lima, Vale Editora, foi uma bênção realmente na minha vida. Muito obrigada a Deus e a vocês. E mãe, o que Muito foi que bom. mãe achou do livro que eu esqueci de perguntar, meu Deus?
Ela amou, nossa, muito orgulhosa, mãe coruja. É, ela ficou muito feliz, né? Ela, nossa, não cabe em si, né? De tanta admiração, né? Assim, por mim. E eu sou muito grata, né? Que foi uma forma de agradecer a ela também, porque ela cuidou muito de mim, cuidou mesmo, né? Literalmente. Sim. Então, gratidão, né? A tantas pessoas que foram tão maravilhosos, né? A gratidão eterna. Todos os meus amigos, como a Ana Cristina, ela já disse aí que já fez a foto, já fez o print, e daqui a pouco o meu print vai estar. Obrigado, Ana, Mozão pelo achou o quê do feedback. livro, Mozão? Ele amou, nossa, ficou muito feliz, né? Então, ele promove, esse encontro mesmo lá com a Júcia, ele olha, vamos lá, vamos, a gente precisa, vamos lá, né? Ele é um grande incentivador desse projeto, né? E foi muito emocionante estar lá com a coautora, porque nesse momento de pandemia, infelizmente, a gente não pode ter aquele coquetel Verdade. chique de lançamento do livro, né? Infelizmente, mas vai chegar esse momento, né? Eu tenho fé em Deus que ainda vai chegar esse momento. Então, como eu conhecia, eu quis realmente, né, fazer essa troca. Porque assim, a gente tem tanta admiração por todas essas mulheres que a vontade que dá é de dar um abraço em cada uma e dizer parabéns, né? A gente fica no seu livro mesmo, parece que a gente conhece, é uma sensação interessante, parece que você está conversando com aquela pessoa, né? Por isso que eu falei, é Geralcina, Geracina, né? Porque parece que você conversa mesmo com a pessoa, muito interessante. Obrigada, gente. Muito bom estar com vocês. A Muito Lindsay bom falar. Carla diz aqui, ó, foto enviada, parabéns pelo projeto. Obrigada, Lindsay. Obrigada, Selma minha Cardoso, coisa. fiz o print, vou te marcar. Minha prima de Natal. Ó, o livro está indo para Natal também, viu? Para Salvador, para Ana Cristina, para o Chile, lá para mim, professor, vai rodar o mundo. E em breve para os Estados Unidos, para Dani César, né, Leite? Com Eu certeza, gostaria de amiga. finalizar essa live fazendo a leitura aqui de um parágrafo desse capítulo 8 do livro Mulheres de Sucesso do Vale do São Francisco. Agradeço a Deus a oportunidade de poder escrever esse capítulo, porque estou viva, recuperada. E hoje, 10 anos depois, estou realizando outro grande sonho, trabalhando na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Juazeiro, Bahia, o DEAN, pois Deus me deu a missão de espalhar força, fé, esperança e coragem para outras pessoas. Muito Essa bem. é a história da doutora Licelma Bonfim, que você vai encontrar no terceiro volume do livro Mulheres de Sucesso. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Muito obrigado, Leca. Muito obrigado, doutora Licelma. Amanhã a gente vai ter a parte 2, né, Leca? A gente vai estar fazendo a entrega para algumas coautoras que não puderam estar presentes no primeiro momento. Então, a gente vai estar fazendo essa entrega amanhã, à tarde. Então, fiquem de olho nos stories da Vale Editora. Amanhã vai ter surra de fotos e não adianta reclamar, tá? Se quiser aparecer lá, doutora Licelma, lá na Fechada, principalmente no restaurante, a gente vai estar lá. À tarde, né, Rodrigo? Sim, à tarde, das 14 às 16 horas. E aí o de La Prata diz aqui, foto postada, parabéns, você nos orgulha muito, Deus te abençoe sempre. Obrigada, Lidiane. Além de ser complementa aqui, sou fã dessa mulher incrível, uma cliente, uma amiga, uma inspiração. Obrigada, Lindsay Carla. E a Selma fecha aqui os comentários. Parabéns a todos vocês. Em especial a minha prima querida Licelma. Minha prima de Natal, Selma. Obrigada. Muito obrigado a vocês. A live vai ficar aqui até por 24 horas no IGTV. Depois ela vai para o canal do YouTube, Vale Editora. Aproveite para conhecer o nosso canal do YouTube. Tem muitas histórias sendo contadas por lá. E qualquer dúvida, manda um direct para a nossa equipe que a gente tem um prazer de responder você.